Olá, boa noite! Seja você bem-vindo, seja você bem-vinda a mais uma palestra da Casa Espírita Cristã Dr. Bezerra de Menezes, aqui de Caraguatatuba. Agora em nova plataforma, estamos pelo YouTube. Espero que você goste, que se adapte a essa nova plataforma, que continue acompanhando tudo aquilo que nós temos postado semanalmente para vocês aqui. Às terças e quintas, às 8 da noite, as palestras online e às 8 da manhã, diariamente, o Evangelho Diário no Lar. Então, entre, fique à vontade, faça seus comentários, aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho, que então você vai receber sempre que tiver novos vídeos e todas as notificações serão exibidas para você. Essa é a forma que nós temos de estarmos cada vez mais próximos de vocês e, logicamente, trazendo vocês para o nosso convívio. Entre outras coisas, nós temos ainda alguns recados antes de começar aqui a nossa palestra efetivamente hoje. Nós temos alguns recados para dar para vocês. O primeiro deles sobre a evangelização infantil, que ela continua acontecendo também de forma online. Quem é responsável pela evangelização e pelo contato é a Sônia. O telefone está na sua tela, é o WhatsApp, você pode mandar mensagens e ela vai responder e explicar de que forma você pode fazer com que seus filhos, netos, sobrinhos, as crianças até 13 anos, de 6 a 13 anos, aí da sua casa, possam participar desse nosso evento. E isso vale para qualquer um, em qualquer município, qualquer estado, afinal de contas, continua sendo online. Então, fale com a Sônia e ela vai orientar da melhor forma possível. O segundo recado é sobre as nossas cestas básicas. Continuamos com a necessidade de abastecer as cestas básicas e você pode, caso queira e possa fazer a doação, basta entrar em contato com o telefone que também aparece aí na sua tela. Esse é o WhatsApp da Rosângela. Mas você tem um número de Pix também. Caso deseje, aliás, não é nenhum número de Pix, é uma chave Pix que está à sua disposição para que você possa fazer doações monetárias também e contribuir para a montagem das cestas e abastecer mais de 20 famílias que estão cadastradas conosco e nesse momento essencial. Realmente a necessidade é muito grande e aumentou sem dúvida nenhuma. Então, se você pode, quer, então será muito bem-vinda a sua doação. Faça através da cesta básica, de itens para compor a cesta básica, conversando com a Rosângela, ou até mesmo através de doação financeira com a chave Pix que está à sua disposição. Outro recado mais recente é sobre o atendimento fraterno, que agora também é uma linha direta com você, também através de um número de telefone que está aparecendo na sua tela. Basta você fazer contato e ser atendido. Da mesma forma que nós fazemos o atendimento fraterno na nossa casa, você pode também fazer através agora desse telefone que está à sua disposição. Basta entrar em contato e obter informações e entender melhor como fazer uso dessa ferramenta tão importante, a gente sabe muito bem disso. Então, veja que nós estamos sempre buscando oferecer o que há de melhor. A Casa Espírita Cristã Dr. Bezerra de Menezes busca ter esse canal de comunicação aberto, apesar da atualidade nos impedir de termos o contato pessoal, mas ainda que seja de forma online, estamos sempre à disposição. Bom, recados dados, eu acho que agora nós já podemos ir para a nossa palestra. Estamos dando sequência ao livro Pensamento e Vida, também psicografado pelas mãos de Chico Xavier, sob intervenção, sob inspiração do Espírito Emmanuel. E hoje o capítulo que nós vamos falar é o 18, cujo título é Sociedade. Vamos falar sobre a sociedade, a importância, o porquê da sociedade na nossa vida. E é muito legal a gente poder entender melhor as nuances de tudo isso e tudo aquilo que o Emmanuel traz com tanta propriedade para a gente. E como eu sempre digo, são livros escritos na década de 50, mas que são tão atuais. Isso mostra o quão somos eternos, né? Que até mesmo as escritas desta forma nos traz essa reflexão ainda hoje, já em 2021. Não é verdade? Realmente é muito interessante isso. Mas antes de nós darmos sequência, de começarmos a palestra efetivamente, vamos então fazer uma oração. Eu os convido para fazermos essa oração de abertura. Então peço que possam elevar seus pensamentos, os seus corações ao alto, colocando-se à disposição da espiritualidade que possa trazer para nós a melhor forma de entendimento sobre mais uma passagem escrita e enviada por Emmanuel ao nosso querido Chico Xavier. E que assim, Senhor, possamos ter
ouvidos para ouvir, corações para armazenar e sentir, e um interesse sincero de entender e aplicar tudo aquilo que nos chega. Mais uma oportunidade pela qual somos tão gratos, Senhor. Afinal de contas, essa reunião traz para nós essa possibilidade de reflexão e de interesse de crescimento. Que saibamos agir da forma como Deus espera de nós e que assim tenhamos o sucesso que necessitamos e o sucesso que desejamos. Assim seja, graças a Ti, Senhor. Muito bem, então vamos falar sobre a sociedade, o capítulo 18 do livro Pensamento e Vida. E como sempre eu digo, eu faço aqui a nossa leitura, essa leitura até muito apropriada, para que nós possamos estar no mesmo patamar. É muito possível que você não tenha em mãos aí o livro nesse momento, mas vai nos acompanhar e com certeza isso traz uma possibilidade de entendimento maior. Então o capítulo 18, escrito por Chico Xavier através de Emmanuel, diz assim: a sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito, em processo de evolução e acrisolamento, encontra os reflexos de si mesmo. Aí, dentro, os princípios de ação e reação funcionam exatos. As pátrias, grandes matrizes do progresso, constituem notáveis fulcros da civilização ou expressivos redutos de trabalho em que vastos grupos de almas se demoram no serviço da autoeducação, mediante o serviço à comunidade, emigrando muita vez de um país para outro, conforme se lhes faça precisa essa ou aquela aquisição nas linhas da experiência. O lar coletivo, definindo afinidades raciais e interesses do clã, é o conjunto das emoções e dos pensamentos daqueles que o povoam. Entre as fronteiras vibratórias que o definem, por intermédio dos breves aprendizados berço-túmulo, que denominamos existências terrestres, transfere-se a alma de posição a posição, conforme os reflexos que haja lançado de si mesma e conforme aqueles que haja assimilado do ambiente em que estagiou. Atingida a época da aferição dos próprios valores, quando a morte física determina a extinção da força vital, corpórea, emprestada ao espírito para a sua excursão de desenvolvimento e serviço, reajuste ou elevação, ou seja, serviço, reajuste ou elevação, na esfera da carne, colhemos os resultados de nossa conduta e bastas vezes é preciso recomeçar o trabalho para regenerar atitudes e purificar sentimentos na reconstrução de nossos destinos. Dessa forma, os corações que hoje oprimem o próximo a se prevalecerem da galeria social em que se acastelam, na ilusória supremacia do ouro, voltam amanhã ao terreno torturado da carência e do infortúnio, recolhendo em impactos diretos os raios de sofrimento que semearam no solo das necessidades alheias. E se as vítimas e os verdugos não souberem exercer largamente o perdão recíproco, encontramos no mundo social verdadeiro círculo vicioso em que se entrechocam constantemente as ondas da vingança e do ódio, da dissensão e do crime, assegurando clima favorável aos processos da delinquência. Sociedades que ontem escravizaram o braço humano são hoje obrigadas a afagar por filhos do próprio seio aqueles que elas furtaram à terra em que se lhes situava o degrau evolutivo. Hordas invasoras que talam os campos de povos humildes e inermes, neles renascem como rebentos do chão conquistado, garantindo o refazimento das instituições que feriram ou depredaram.
Agrupamentos separatistas que humilham irmãos de cor voltam na pigmentação que detestam, arrecando a compensação das próprias obras. Citadinos aristocratas, insensíveis aos problemas da classe obscura, depois de respirarem o conforto de avenidas suntuosas, costumam renascer em bairros atormentados e anônimos, bebendo no cálice do pauperismo os reflexos da crueldade risonha com que assistiram noutro tempo à dor e à dificuldade dos filhos do sofrimento. Em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito, em que as almas, nos fios da experiência, na abastança ou na miséria da direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria, retardando o passo na planície vulgar ou acelerando-o para os cimos da vida, em obediência aos ditames da evolução. Então veja, uma leitura, uma escrita muito complexa, e completa, nos traz uma reflexão básica de o que é a sociedade nas nossas vidas. Primeiro, é importantíssimo termos em mente que quando falamos de uma sociedade, não estamos falando da sociedade momentânea, estamos falando da sociedade enquanto algo que acompanha a evolução, o crescimento, a existência do espírito em cada uma de suas encarnações. A sociedade que vivemos agora, como diz logo no primeiro parágrafo, é comparada a uma imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito em processo de evolução encontra os reflexos de si mesmo. Então, quando nós criticamos atitudes da sociedade, quando nós nos deparamos com atrocidades, com situações em que nós julgamos ser tão terríveis, nós ficamos perplexos e acabamos não entendendo que aquilo faz parte da nossa evolução. A sociedade é colocada para nós como ferramenta de crescimento. Quando nós aplicamos aquilo que nos chega através de qualquer meio vindo do mundo espiritual, seja pelas escritas, seja pelos exemplos, seja por inspirações, por qualquer meio, isso nos traz o momento de aplicar o que aprendemos. Nós somos muito críticos com os outros e nem sempre conosco. E vide que o que ele está dizendo aqui é que são reflexos de nós mesmos. Aquilo que nós nos indignamos com alguém hoje, possivelmente em outro momento nós tenhamos sido dessa forma. Da mesma forma, quando nós nos deparamos com situações em que julgamos não ter necessidade, não precisarmos passar por aquilo, porque afinal de contas eu faço o bem, eu estou no caminho correto, e por que estou passando por essa situação? É simples, porque quando nós temos essa percepção, é sobre aquilo que nós somos nessa existência. Nós não podemos deixar de entender que, como nós dito anteriormente, trata-se de uma evolução constante. Então nós saímos de cena e voltamos. E cada vez que voltamos teoricamente mais preparados ou para resgatarmos qualquer situação. Então é importante nós avaliarmos tudo isso. Quando nós falamos principalmente dessa questão de criticar a sociedade e pensando na evolução do tempo, vamos avaliar como foi a passagem de Jesus Cristo aqui na Terra e o que aconteceu por circunstância, por ocasião, quando ele foi crucificado. Nós conhecemos a história pós-fato, ou seja, tudo aquilo que nós sabemos é que os guardas romanos, que o Pilatos e todo aquele pessoal estava errado e trazem para nós essa mensagem. Porém, repito, nós estamos avaliando o pós-fato. Naquele momento, Deus e o próprio Jesus Cristo já sabia que ele passaria por tudo aquilo. E nem por isso ele deixou de passar, uma vez que ele talvez tivesse poderes para isso, sendo enviado por Deus, correto? E veja, nós criticamos toda aquela situação, que ele foi crucificado, que crueldade, e assim mesmo que nos vendem essa imagem, até para que nós entendamos a importância de Cristo. Mas, na verdade, era uma situação muito corriqueira na época. Ser crucificado por um crime era muito normal, tanto que ao ser crucificado, Jesus tinha ao seu lado, tanto direito quanto esquerdo, outras duas pessoas que estavam sendo crucificadas também por crime.
E na verdade é isso. Hoje nós sabemos que tudo aquilo foi um exagero na nossa concepção, mas é aquilo que nós entendemos. Agora vamos fazer uma reflexão rápida, até para entender melhor. E se Cristo não fosse Cristo? Se fosse alguém que realmente estava mentindo e colocando em xeque a veracidade sobre tudo aquilo que ele falava? E aí, portanto, pagaria. Então aí Pilatos seria um cara legal? Mas como nós sabemos que Cristo era Cristo, então ele era ruim? Não, era a questão de naquele momento ser o necessário para a época. Claro, eu não estou colocando aqui a questão do julgamento, se houve justiça, se não houve, é outra história. Mas o ato em si é isso. Eu estou citando essa situação para que nós entendamos que hoje ainda é assim. Porque se a qualquer momento, nesse instante, alguém aparecesse em nossa frente dizendo ser Jesus Cristo, eu duvido que qualquer um de nós acreditaria de primeira. Mesmo que seja Jesus Cristo ou alguém que se diga filho de Deus e que está vindo para cá. A prova maior que nós podemos ver foi a questão do surgimento de Henri Cristo, por exemplo, que foi motivo de chacota, que virou piada, que virou uma série de coisas, e ele se julgava ser mesmo o novo Jesus Cristo na Terra. E ninguém acreditou. Agora, a questão é essa, será que se Cristo de verdade voltar, nós acreditaremos? Eu duvido que um de nós teria essa reação de acreditar e se curvar diante de Cristo e não cometer a mesma coisa ou algo pior do que foi cometido quando da sua primeira passagem pela Terra. A sociedade é importante e ela não é só um ambiente externo. A sociedade é a nossa família. Nós somos colocados em seios familiares justamente para suprirmos, para superarmos determinadas dificuldades possíveis existentes no relacionamento com as pessoas com as quais convivemos hoje. E certamente, em algum momento do nosso passado, de outras vidas, também se fizeram presentes. E aí nós não sabemos, né? Nós temos aí o benefício de não ter a memória de encarnações passadas, justamente para poder conviver de forma a aprender com aquelas pessoas. Imagine você hoje conviver com seu cônjuge ou com seus filhos, sabendo que eles eram os verdugos e que você foi vítima. Qual seria a sensação que você teria hoje? Será que o amor seria o mesmo? E aí tem tantas explicações que a gente não consegue entender. E assim é a sociedade. Nós vamos entrar em outras questões que nós julgamos tão terríveis, como por exemplo a preservação da mata, da natureza, o porquê que ainda se mata o homem tido como consciente e com toda a sua qualidade de ser um ser pensante, ainda mata para comer, por isso surgiu o veganismo. É correto ou não é correto? É outra discussão, mas existem aí as variantes e o pensamento sobre tudo isso. A questão do lixo, será que nós temos tanta dificuldade assim de preservar a natureza, o meio ambiente, e ainda vemos muita gente com dificuldades de agir dessa forma? Então, se por aí isso já nos causa toda essa situação, imagine o que é viver com as pessoas no dia a dia. Por isso, a sociedade começa no nosso lar, se expande e nós estamos inseridos em locais que realmente precisamos estar para aprendermos cada vez mais. Então, a cada saída nossa de cena desta passagem, que é quando ele fala do berço-túmulo, que nós chamamos de passagem terrestre, a cada passagem por aqui, de alguma forma, nós já crescemos um pouco e voltamos tantas vezes quantas necessárias para crescermos e aprendermos cada vez mais conviver realmente em sociedade, como está propondo o texto. Então, repito, a sociedade é de fato a ferramenta para exercitarmos aquilo que aprendemos no dia a dia, a começar pelo seio familiar, pela nossa redondeza, que aí se expande. E nós vamos entender, inclusive, quando ele fala de outros países, outras pátrias, quantos são aqueles que mudam de pátria para ganhar a vida e crescer em outro país, como são os estrangeiros aqui no Brasil, como nós, alguns dos brasileiros que estão vivendo em outros países, e a necessidade de aprender novos idiomas, aquela questão de pessoas que já têm algum direcionamento com artes, com o ensino, com a matemática, com tantas coisas que nós sabemos que são o que nós chamamos de dons, mas nós sabemos que são resquícios muito provavelmente de vidas anteriores. E que agora nós precisamos aplicar de alguma forma, auxiliando a sociedade. Inclusive aqueles que certamente, num determinado momento, lá no passado, também tivemos algum problema. Enfim, meus amigos e minhas amigas, dentro desse composto e desse texto, foi essa a forma que eu entendi para nós falarmos sobre sociedade.
mas sobretudo, crivando que, na minha opinião, é a ferramenta necessária para exercitarmos todo e qualquer aprendizado no que diz respeito a relacionamentos e o crescimento do nosso espírito nessa passagem pela Terra. Eu espero ter passado isso para vocês e que vocês entendam também desta forma, mas busquem informações, busquem a leitura e fiquem à vontade para discordar também, se for o caso, tá certo? E assim, então, eu os convido para encerrarmos mais uma palestra online, desta vez agora através do YouTube, e mais uma vez convidando para fazermos a nossa oração de encerramento. Senhor Deus, que tenhamos nesse momento aprendido a refletir mais um pouco sobre o convívio em sociedade, a importância de cada irmão que está presente em nossa vida, a começar pelos nossos familiares, a todos aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que passam de forma transitória em nossas vidas, mas todos com essa questão de aprendermos a crescer, a entendermos o quão é importante a sociedade na vida de todos nós. Que tenhamos essa habilidade de nos colocarmos no lugar do próximo, de entendermos o outro lado e sabermos que tudo passa pelo livre-arbítrio e que em determinado momento é necessário que cresçamos. Que não tenhamos a dúvida de prestar atenção nos sinais que nos apontam onde, o porquê e como melhorar. Que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada, que todos aqueles que estão nesse momento ligados a nós também em seus lares possam colher os frutos desse momento. Desejo que tenhamos o melhor de nós, tanto quanto aquilo que possamos doar a cada uma das pessoas que estiverem conosco. Que assim seja, Senhor, hoje e sempre. E assim, meus amigos, desejo que você tenha uma semana excelente, de muita luz, muita paz no seu lar, com sua família, com a sociedade como um todo. Aproveite para descobrir de que forma crescer. Vamos nos colocar à disposição do todo. Somos apenas uma parte disso tudo. Vamos fazer com que o mundo seja melhor. Lembre-se, as transformações começam em nós. Uma boa semana e até a próxima, se Deus nos permitir.